Bom dia. Hoje, mudando um pouquinho a rotina, então hoje ler um pouquinho do ensinamento do livro Mistério da Grande Natureza, porque amanhã a gente vai dedicar em Miracatu, no polo de agricultura da gente, da grande natureza. Então, achei conveniente, né? Parte técnica da agricultura da grande natureza. Alguns cuidados devem ser tomados para que o solo manifeste todo o seu potencial. Por exemplo, para aquecê-lo, é bom picar a palha de arroz e misturá-la com a terra. Também deixar que folhas e capim seco se decomponham até ficarem bem moles e depois misturá-los com bastante terra. Com isso, a raiz do vegetal não vai encontrar dificuldade para crescer, o que normalmente acontece quando o solo está duro. Então, olha aí, tem o carinho de Meixo-sama, né? Preocupado com, você planta, raiz cresce para baixo, né? Mas solo é duro. Então, terra é compactada, raiz é muita dificuldade para penetrar, né? Então planta quase não cresce, porque para ela ir para cima precisa crescer para baixo também, né? Raiz. Então o que ele fala? Você pega aquele capim que cortou, tirou da terra, né? Folha seca que caiu ali, junta aquilo ali, mexe a terra junto com aquilo, aí planta. Porque a raiz é mais fácil penetrar. E também para aquecer, mas aí lugar que frio, né? Aqui no Brasil não precisa se preocupar em aquecer. Talvez algum lugar lá do Rio Grande do Sul, Serra, né? Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Serra da Mantiqueira, lugar bem frio, né? Que temperatura às vezes dá geada, essas coisas, né? Até neve, né? Aí sim, se não precisa. A maioria do Brasil inteiro não precisa. Simplesmente se vê que a terra é dura, a terra argilosa, quando molha vira uma lama. Mas quando seca, duro. Então planta, então misturando. Cada vez que vai plantar, mistura um pouquinho, deixa. Planta, vai melhorando. Frequentemente ouve-se dizer, interessante, que ele não faz, tem muita pessoa que faz isso assim, com intenção, adubar a terra. Ele fala, não, isso não é adubar a terra. Esse só quando terra dura ou lugar muito frio. Se terra já está molinha, não precisa nada disso, só enfiar a semente lá. Não é colocar, então isso daí é bom, vai adubar. Não. Com esse sonho é prejudicando, na verdade. Isso é a diferença, né? Frequentemente ouve-se dizer que é preciso deixar a terra fofa para permitir a entrada do oxigênio na raiz. Na verdade, porém, a terra tem de estar macia para facilitar o crescimento da raiz. O ideal é que se misturem ao solo capim e folhas secas para o plantio de verduras com raízes curtas. Já no caso de vegetal com raiz longa, a camada de folhas e capins secos deve atingir mais ou menos 30 centímetros abaixo do solo para aquecê-lo bem. Esse aqui.
cava, tira a terra, enche de folha, capim, mistura tudo, aí planta. Aí, por exemplo, você vai plantar cenoura, raiz longa, faz assim, afofa bem, é o chamado afofar, né? Afofar. Deixar bem fofinho para a raiz não ter dificuldade. Por exemplo, a gente planta mandioca. Lá é terreno argiloso. Mas é mandioca, é uma coisa tão milenar aqui, ancestral, que o primeiro habitante desse continente já plantou. Não é que plantava, é nativo daqui, já tinha. Eles descobriram aquilo, dá para comer, dá para fazer farinha, biju, um monte de coisa. E raiz tem uma força que ela, sem nada, não precisa colocar nada, ela afofa a terra. E a gente planta a mandioca, quando tira, faz assim na terra, a terra está toda molinha. Outro lugar você cava, duro. Interessante, né? Então, isso precisa o quê? Meixo Sama ensinou assim como ele deu o norte, deu a essência, o que é o principal. O resto é o ser humano observar e aprender com a grande natureza. Por isso o livro é Mistério da Grande Natureza, porque você tem que descobrir, é uma coisa misteriosa, ninguém vai ensinar, porque a própria terra vai ensinar para você. A própria terra. É como a gente planta banana, né? Banana. Última vez que a gente foi, cortou folha seca, velha, tal, ficou bonitinho, né? Tem lugar que não foi cortado, ficou como experiência para ver, né? Quando a gente voltar lá agora, amanhã, aí a gente vai ver lugar onde cortou, lugar onde não cortou, o que aconteceu. Para ver se a própria bananeira está gostando. Ela mesma vai mostrar, olha, gostei ou não gostei. Isso é assim mesmo. Por isso é trabalho que demora uma vida inteira você fazendo aquilo, aprendendo todo um pouquinho, é muita coisa, né? Não dá para falar, eu sei tudo. Não sabe nada, na verdade. Nada, a gente não sente. Mas isso é bom, porque não sabendo nada, não tem conceito enraizado. Se você pegar alguém que estudou agronomia e quiser explicar isso aqui, a pessoa não entra, porque cabeça cheia de outra coisa. Primeiro precisa limpar todo o conceito velho, aí põe novo, aí entra, aí fixa, vai fixando novo conceito, senão não tem como, né? É importante ter bem claro que esse processo não representa adubo, visa apenas o aquecimento da terra. Com isso, ela permanece fofa, mantendo a umidade natural na superfície. Assim, a planta fica protegida e não seca demasiadamente. Outra coisa é, cortou grama, né? Aí pega aquela palha, põe um pouquinho no pé da planta. Não é adubo, é você, um carinho, o seu amor de querer que quando entra água não seca, porque tem lugar que agora começando a época de estiagem, né? Quase não chove. Junho, julho, agosto é pouca precipitação, é muito pouca. Então, água não tem, por exemplo, a própria banana, quando chega essa época, ela não dá. Porque não tem a água, ela usa para a própria planta, então não dá cacho. Não dá cacho. Ela entra no estado de hibernação. Depois, quando começa a chover, começa a dar cacho. Aí vem banana. Assim né? Mesmo mandioca agora, se plantar mandioca, não sei se vai dar. Mas pode fazer uma experiência. Plantar um pouco guardar, né? Para ver. Porque aí planta... Quando sabe que vai começar a chover, setembro, outubro, plantando bastante mandioca, aí vai dar, porque vai chover, né? Espera que chove.
São Pedro. Na verdade, Harai Donoka. Chuva, né? Bom, chuva é bom, né? É também fundamental saber que o princípio da agricultura da grande natureza se apoia na vida própria da terra e na manutenção de sua pureza. Para tanto, não se permite o uso de materiais impuros, como adubos de origem animal ou fertilizantes químicos. Dessa forma, não encontrando impedimentos, o solo manifesta toda a sua capacidade original. Capacidade original como Deus criou, com essa capacidade de produzir qualquer coisa. Se você querendo ajudar, solo está cansado, vou colocar um pouquinho de esterco. Você atrapalhando, tirando essa originalidade do solo, essa força, prejudicando a terra, na verdade, maculando o espírito da terra, colocando veneno. Igual o nosso corpo, você colocando veneno, tira a força do corpo. Força de quê? Quando fala em alimentação, Meixo Sama fala, se você comer só arroz branco, seu sangue, quando fizer exame, tem tudo. Tudo que precisa, tem. Vitamina, aminoácido, não sei o que, glicogênio, fósforo, cálcio, potássio, tudo. Ele produz tudo o que precisa. Mas se você colocando vitamina pronta no corpo fica debilitado, não produz mais. Aí começa a dar problema. Ele fala, alimento quanto mais rústico for, melhor. Como é o caso da mandioca, banana, coisa que a gente plantando lá, abóbora, bem rústico, mas é coisa que o corpo alimenta o corpo físico. E alimento sem nenhum tipo de contaminação alimenta espírito. Espírito fica com corpo, fica com força para limpar, purificar, como Deus fez. Qualquer coisa que você come, que tiver diferente, você já passa mal, porque purifica na hora. Se você comendo qualquer coisa e não sente nada, isso não é bom. O pessoal fala, ai que bom, tenho saúde, posso comer qualquer coisa que não... Isso é o contrário. Você comendo porcaria, miojo, salsicha, McDonald's, Cup Noodles, o que mais? É que essa comida pronta e nada acontece, você está muito doente. Corpo seu não tem mais força nenhuma para purificar. Não reage a nada. Só ficando acumulado. Porém, Meixo Sama fala, com o aumento da luz, uma hora isso daí vai dissolver, aí dissolve, começa a dissolver tudo de uma vez, aí o corpo reage de uma forma, a pessoa morre, não aguenta. De tão séria que a purificação fica, tão grave, né? Tão forte que vem. Porque uma hora vai sair. Só que melhor ir saindo pouco a pouco, né? Um pouquinho sai, um pouquinho sai, um pouquinho sai. Então não acumula sujeira. Espiritualmente também não cai tanto. Porque sempre que limpa o corpo, o espírito sai nuvem. Limpa o sangue, sangue e espírito materializado de novo. Mas é bom sempre falar a mesma coisa. Vai gravando na cabeça da pessoa. Né? Então o espírito aí sobe. Vida da pessoa fica melhor. A pessoa fica mais bondosa. A parte divina da pessoa floresce. A bondade floresce. O amor floresce. A maldade não é que ela some, ela vai diminuindo, você vai conseguindo controlar melhor. Assim é. Não tem como você querer controlar alguma coisa em você.
Não tem como, impossível. Você quer controlar o pensamento? Não dá. Ele vem, bum, bum, um atrás do outro. Sentimento, ele aparece. Dependendo do nível espiritual onde você está, sentimento negativo ou positivo. Pensamento ruim ou pensamento bom. Se é alto, é bom, seu espírito está elevado. Vem pensamento bom, ideia ótima, corpo tem saúde. Isso que Meixo Sama veio ensinar, né, pra gente. Mas você querer estar lá embaixo, quer mudar, como vai mudar? Você tem que subir seu espírito. Aí muda, Sônia, muda. Subindo o espírito. Para subir o espírito, precisa tirar a nuvem. Precisa limpar o sangue. Parar de sujar, deixar, quando o corpo começar a colocar para fora, deixar sair. Doença, pobreza, conflito, deixa. Deixa, aí sai. Limpa, sozinho. Não é? Assim é. Outro ponto interpretado de maneira errada pelos agricultores diz respeito à necessidade de deixar a terra descansar após algumas colheitas. Muito pelo contrário. Quanto mais produz, melhor se torna. A terra está cansada. A terra não cansa. Você colheu, já planta. Colheu, tirou, mexe, dá uma fofada, planta. Aí a terra fica forte. Manifesta toda a força dela. Se você deixando a terra parada, sem plantar nada, ao contrário, ela fica fraca. Quando você for plantar, a pessoa fala, uma mata virgem, vamos tirar tudo e plantar. Aí não fica bom. Não fica bom. Você tirou toda a vida. Tem lugar que já não tem nada. Esse lugar você começa a plantar. Aí pouco a pouco, você vai tirando o pequeno. Pequeno, não é? Quantas vezes a gente já plantou alface? Tira alface pequeno. Aí planta alface de novo, no mesmo lugar. Aí já um pouquinho melhor. Aí tira, planta de novo alface, não espera nada, planta. Um dia a alface é grande, bonita, cresce. Lugar tem, a gente conhece agricultor, né? Fazendo aqui no estado de São Paulo, Caconde, Itu. Grande, viu? Não é pequeno, grande. No começo eu vinha pequeno. Interessante, eu lembro. Antes do... anos 80, anos 90, é pequeno. Depois começou a vir, depois de 5, 10 anos, é grande. Você olha e fala, nossa, será que não botou adubo? Até desconfia. Será que botaram adubo? Não é. Terra adquiriu inteligência. Como assim, terra? Você sempre plantando a mesma coisa, ela já sabe, opa, alface. Alface. Se você sempre plantando alface, um dia você põe lá quiabo, que é isso? Nossa, espera aí, vamos pensar. Quiabo. Nossa, como é que vamos fazer? E quiabo é pequeno. Plantio repetitivo. Isso Meixo Sama ensinou. Não é variar. Plantou mandioca, agora tira, planta milho. Não. Plantou mandioca, agora planta o quê? Mandioca. Plantou banana, agora banana. Não é misturado. Essa por cada coisa no seu lugar. Interessante, né? Mesmo horta. Plantou alface, alface. Um canteiro só alface. Outro canteiro só agrião. O outro só rúcula. O outro só almeirão. O outro só couve. Não mistura. Aqui foi couve, agora vamos mudar para botar agrião. Não dá certo. Terra fica confundido. Não pode confundir a terra. Tem que ajudar ela. Dessa maneira. Sempre colocando a mesma coisa. É como o nosso corpo.
Sempre colocando arroz, o corpo já fala, opa, arroz já sei o que é para fazer. De repente você põe, nunca comeu, aí põe feijão. Ah, feijão, o que é isso? Vomita. O corpo não quer mais, só quer arroz. Acostuma. Dali ele tira tudo. Se você põe coisa diferente, ele não sabe o que faz. Está perdido. Por isso a pessoa come, tem que variar, comer todos os grupos de alimentos, proteína, carboidrato. Isso a minha pessoa fala, isso é a maior estupidez que o ser humano tem. Quem for nutrólogo, desculpa, perdeu a profissão. Ficou desempregado. Porque é totalmente, a minha pessoa fala tudo ao contrário. Igual o médico, desculpa, ficou desempregado. Farmacêutico, então, indústria química, perde tudo emprego. Ele fala, toda essa pessoa vai ficar desempregado no fim. Porque ninguém vai querer mais nada disso, vai saber, né? E não é saber, alguém falou, saber constatando, através dela mesma, experimentando. Vai ser uma maravilha, né? Nesse aspecto, a vida da terra assemelha-se à do ser humano. Está grande isso, né? O qual, à medida que trabalha com o corpo e a mente, tem a sua saúde cada vez mais fortalecida. Se, contudo, deixá-los inertes, enfraquece. O corpo do ser humano também. Deus criou para movimentar o corpo. Não é descansar. Descansar só quando você deita na cama, desmaia, dorme. É um sono tão bom, né? O melhor sono que tem é quando a gente está com o corpo cansado e a mente cansada também. Tem pessoa que não trabalha tanto com o corpo, é mais com a cabeça, né? O corpo fica mais parado. Mas das duas maneiras, gasta uma energia grande. Corpo cansa, mente cansa e dorme. Bem. Mas isso é bom, quanto mais você pensa, melhor é. Isso comprovado até pela ciência. Alzheimer, né? Pessoal, quanto mais você usar sua mente, é mais difícil ter. Se a mente é parada, começa a falhar tudo. Mente falha. Esquece muito as coisas, porque você não usa a memória para lembrar de nada. Não usa o raciocínio para pensar em nada. Simplesmente fazendo tudo automaticamente. Não observa nada, como por exemplo a observação da grande natureza. Precisa pensar, ver, meditar naquilo, olhar, aí, cabeça boa. Vai ficando boa a cabeça. Então, o ponto de vista dos agricultores de que o solo perde seus elementos nutritivos quando utilizado continuamente não é correto. Com base nesse princípio errado, a agricultura convencional proíbe a repetição do plantio de um único produto no mesmo local. Tal interpretação não passa de uma grande tolice que merece piedade. Isso é ótimo, né? A pessoa acha que terra e fica fraca. Não, terra vai ficar fraca. Você planta sempre, ai, coitada, perdeu a força. Terra é igual ao ser humano. Se você fazendo musculação, fica forte. O corpo fica forte, né? Natação, movimentando o corpo. O corpo ganha força. Se você, corpo não faz nada, o corpo é fraco. Vai enfraquecendo o corpo, né? Engraçado, porque religioso antigo sabia muito isso, sabe? Pode ver a maioria de grande mestre, corpo tão fraco, tão frágil, saúde precária. Chico Xavier, Dalai Lama, Meixo Sama. É que Meixo Sama entendeu isso, né?
Andava para todo lugar e subia a colina, descia, ele não parava. Quando parava era a cabeça, e fazendo coisas, né? Ao mesmo tempo. Ele, ao mesmo tempo que fazia caligrafia, escutando rádio, lendo jornal, mas fazendo coisa sagrada, sim, porque ele não precisava. Deus já dentro dele. Esse é outro assunto. Senão vai até meio-dia. A técnica correta, portanto, de acordo com a agricultura da grande natureza, é o plantio contínuo de um produto no mesmo local. Posso comprová-la com minha própria experiência. Venho há 7 anos plantando milho na cidade de Gora, em Hakone, cuja terra contém muito pedregulho. Do ponto de vista dos agrônomos, seria improdutiva. Entretanto, neste ano, estou obtendo resultados surpreendentes, espigas bem bonitas, muito maiores do que as produzidas pela agricultura convencional. Os grãos se desenvolvem juntinhos, grandes e enfileirados. Um trabalho perfeito da natureza. Por outro lado, o milho é bem doce, macio e com um sabor maravilhoso. Quero ainda insistir um pouco mais sobre os benefícios do plantio repetitivo, por ser essa técnica uma das bases da agricultura da grande natureza. Assim, então, dependendo da planta, o solo cria espontaneamente capacidades próprias de adaptação. 7 anos. Meixo Sama começou a plantar milho num solo cheio de pedra. Cheio de pedra, pedregoso. Plantando milho. Não é que começo milho era maravilhoso. Começo dava uma espiga com um caroço. Ele pegava esse caroço, plantava de novo, no mesmo lugar. Dava outra espiga e dava 2 caroços. Pegava 2 caroços, plantava. Até que depois de 7 anos, espiga maior do que quando põe adubo, não sei o que, cheia de caroço, não é espaço, cheia de caroço. Caroço é sabor maravilhoso. A gente quer plantar hoje, amanhã já quer colher, né? Precisa respeitar tempo da terra, tempo da planta. Precisa insistir, persistir no que Meixo Sama ensinou. É igual doença. Tem pessoa recebe jorei e purifica. Não aguenta. Não aguenta nada. Tem quem fala, não, eu aguento. Essa purificação veio porque é para limpar. Não tem perigo nenhum. Minha vida não corre risco. É só deixar. Ministrar jorei onde precisa, pronto. Não é, estou com febre e preciso descansar. Tá bem, se é corpo pedindo isso, tudo bem. Mas se você está lá com febre, com vontade de passear, vai passear com febre. Não precisa descansar. Assim Meixo Sama ensina. Não precisa repouso. Ele fala, repouso é pior. Tudo ao contrário do que a gente aprendeu até hoje. Tem tanta coisa para a gente aprender, né? Colocar em prática, né? Colher resultado maravilhoso. Conforme já falei muitas vezes, esse conceito fica mais claro quando comparado à vida humana. Quem exerce trabalhos braçais fortalece os músculos. Já os que se dedicam a atividades intelectuais, como escritores, por exemplo, desenvolvem mais o intelecto.
Essa constatação comprova que se as pessoas estiverem sempre mudando de profissão ou de residência, não conseguirão sucesso nem firmeza na vida. Assim acontece também com as plantas. Daí a razão de eu afirmar que a terra, até hoje, tem sido tratada de maneira muito incorreta. Em alguns aspectos da nossa vida, precisa ser teimoso, persistente mesmo, insistir. Você sabe que aquilo é o certo, fazendo isso, sem parar. Ah, mas eu não estou obtendo resultado. Calma, ainda não é hora. Quando chegar a hora, resultado vem. Mas você fica lá. Não desiste. Esse é o segredo do sucesso. Tem vários autores que escreveram, grandes empresários. Eles falam, não, o sucesso é você ficar lá, não desistir. Você fica lá, uma hora vem. Não é? Muitas vezes, a primeira dificuldade, não, isso não vai dar. Desiste, não é? Mas a pessoa que é persistente, esse alcança. Senão não alcança. Sempre desistindo tudo. Pequena coisa já muda. Não, aqui não dá, vou para lá. Ele nunca cria força, né? Esse criar força, você fica forte. Como persistência for sinônimo de força, não é físico, espiritualmente é forte. Você está lá, Chove, faz sol, cai raio, dá enchente, não sei o que, a igreja abre todo dia. Alguém está lá todo dia. Não queria ir, com dor, com não sei o que. Mas vou. Aí, força. Você ganhando força. Ganhando de si mesmo. Dominando o secundário. Não dá atenção ao negativo. Vai. Interessante isso. Tem pessoa que, não, hoje o vento está para lá, então não vou. Uma pequena coisa. O vento está para lá. Não, eu vou lá, vai estar tal pessoa que eu não gosto muito, então não vou. Sério, nunca vai ter força. Sempre fraco, sempre desistindo de tudo. Situação acontece para criar força. Muitas vezes. Você fica ali. Eu vou. Aí ficando forte. Assim acontece também com as plantas. Daí a razão de eu afirmar que a terra, até hoje, tem sido tratada de maneira muito incorreta. Para finalizar, quero esclarecer mais um ponto. A criação do bicho da seda. Nesse caso, quando a amoreira é cultivada sem adubos, as larvas não ficam doentes e a seda produzida é extremamente resistente, com um brilho muito especial. Além disso, a produção aumenta de modo considerável. Então, se os produtores seguirem esse método, ou seja, cultivarem a amoreira sem fertilizantes, provocarão com certeza uma enorme revolução, melhorando a qualidade da seda e ao mesmo tempo promovendo grandes benefícios do ponto de vista econômico. Ponto de vista econômico, a agricultura da grande natureza é a melhor que existe. Você não gasta dinheiro com nenhum tipo de insumo. Não compra agrotóxico, não compra adubo, não tem contaminação de nada, não precisa máscara, não tem risco de câncer, doença de pele, nada. Puro, natural, como Deus fez, não é colocado nada,
respeitando, amando a terra. Isso é uma maravilha, né? Isso é um grande ensinamento. Por isso, pessoa dedicando esse tipo de atividade, a agricultura da grande natureza, começa a espiritualmente fortalecer muito, adquirir bastante sabedoria, porque aprendendo com a natureza. Não é aprendendo com os homens. Aprendendo com os homens é assim, né? É horizontal. Mas aprendendo com a natureza é assim. Porque para você entender, você entendendo a natureza, você entende o coração de Deus. Né? Não é? Você aprende a ter paciência, ter persistência, amar a terra, cuidar, carinho, né? Tudo isso você aprendendo, respeitando, né? Tempo, tudo. Então amanhã nós vamos para dedicar na grande natureza. Dessa vez vão várias pessoas, que bom, né? Que bom. Aí a gente vai tirar foto, filmar para vocês, depois a gente coloca para vocês verem. Pessoa que não pode participar, indo lá, aliás, deixa o convite, todas as pessoas que quiserem ir lá, dedicar lá, entra em contato com a gente, né? Aí nos próprios comentários do vídeo tem nosso WhatsApp, ou na descrição do vídeo no YouTube, mesmo no Facebook, tem lá nosso telefone de contato, tem nosso WhatsApp, ou e-mail, entre em contato, né, dizendo que quer ir lá, aí a gente vai dedicar junto lá, aprender junto. Todo mundo que vai lá dedicar, adora. Além disso, recebe muita graça. Purifica, né? Um casal que foi lá com os filhos, dessa vez falou, dessa vez não vou, estamos purificando tanto, tanta graça que recebeu. Nem dinheiro para ir não tem. Saúde também está purificando tudo. Mas ainda bem, a pessoa está entendendo que recebendo graça, porque depois da tempestade vem a bonança. Muita gente vai lá, volta purificando alguma coisa. Interessante, né? Eu mesmo também. Volto purificando tudo. Então, quem quiser participar dessa maneira, presencialmente, entre em contato. Quem quiser participar apoiando esse projeto de Meishu Sama, que a gente está se esforçando para concretizar essa vontade dele, né, de colocar semente no solo puro. Quem quiser colaborar, apoiar financeiramente, tem os dados da nossa conta do banco, tudo, Pix, ou se quiser outra forma, entre em contato pelo WhatsApp, participa, recebe graça do mesmo jeito. Às vezes, pessoal, tão longe, não tem como ir, mas pode apoiar, né? Vai beneficiar muitas pessoas com alimento maravilhoso, né? Que vai ajudar muita gente. Como já expliquei, força da terra, espírito da terra, estando puro, espírito do sol, água que cai do céu, criando, como de orei, né? Fogo, água, terra, e planta, alimentando disso,
Você come isso, é como você comendo luz, essa energia, essa luz divina, você comendo jurê. Pensa bem. Isso não é só comendo alguma coisa para matar fome, não. Você alimentando o seu espírito através disso. O próprio espírito. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Sim, hoje à noite também, 19 horas, quem quiser participar, aula pelo WhatsApp, chamada de áudio. Então, aí dá para perguntar, dá para participar. Não é igual no Facebook que você só ouve, dá para participar. Então, quem quiser, também entre em contato pelo WhatsApp. Muito obrigado.